Muito bem, vamos a mais uma correção da prova da IDECAN, dessa vez prova de matemática do Instituto Federal do Ceará. Vamos resolver as questões da banca IDECAN de matemática. Prova que aconteceu no final do ano passado, prova bem recente. Você que está se preparando aí para o Instituto Federal do Pará, é a mesma banca que vai fazer a sua prova aí, já está bem perto. Vamos ver algumas questões de matemática. E aí você começa a fazer a sua prova, logicamente, né, normalmente vem a prova de português, você resolve as questões de português primeiro, e aí você vai para a parte específica, legislação específica, daí você continua respondendo, vai e bate em conhecimentos específicos, e aí quando chega aqui na questão 25, você encontra a sua primeira questão de matemática, logo depois de uma questão aqui de informática. Beleza. Aí você vai para a questão 26 e já acabou a matemática. Não tem mais questões de matemática. Aí você, tudo bem, né? Só uma questão, beleza, fechei a questão, fechei a prova de matemática, acertei a questão de matemática, e de repente, quando você está lá no final da prova, mais matemática. Coisa doida, né? O que se há de fazer? Vamos então resolver a questão 25, porque ela é a nossa primeira questão de matemática dessa prova. Por causa da pandemia da Covid-19, uma pousada resolveu inovar no café da manhã dos seus hóspedes. Eles recebem, ao chegar à pousada, uma lista de itens e escolhem antecipadamente qual será o seu café da manhã do dia seguinte, pois ele será levado até o quarto no horário a combinar. O hóspede pode escolher uma bebida, até 2 pães, até 2 fatias de frios, uma fruta e uma fatia de bolo. Segue a lista de produtos de cada um dos 5 itens: bebida, pão, frio, frutas e bolo do café da manhã. Então, já deu para perceber aí, você que é concurseiro, você que está sempre envolvido com a matemática das grandes bancas, você já percebeu que essa aí realmente é uma questão de análise combinatória. Você resolve aplicando o princípio fundamental da contagem. Sabe? Aquela questão clássica, quando você abre o seu guarda-roupa e você encontra lá somente três camisas, 2 calças e 2 pares de sapatos. 2 pares de sapatos. Aí você diz assim, nossa, não dá para sair nem um fim de semana sem repetir roupa. Aí o seu irmão que estudou matemática diz assim, claro, dá para sair muitas vezes sem repetir roupa. Se você tem 3 camisas, 2 calças, 2 sapatos, e para sair você precisa usar pelo menos uma calça, uma camisa, você vai sair camisa e calça e sapato, você aplica aqui o princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Você pode sair 12 vezes, quase 2 semanas sem repetir roupa, não é mesmo? Essa é a nossa questão clássica, quase igualzinha a essa questão que está aí na nossa banca. Só tem uma diferença. Aqui ele disse que você pode comer até 2 pães, até 2 fatias de frios, e aí vai só prolongar um pouquinho a nossa conta. Mas fique com esse exemplo aqui na cabeça, porque é a questão clássica de análise combinatória, aplicando o princípio fundamental da contagem. Se você tem 3 camisas, 2 calças e 2 sapatos, e naturalmente você vai usar a camisa e a calça e o sapato para poder sair, então das 3 camisas você vai escolher uma, das 2 calças você vai escolher uma, dos 2 sapatos você vai escolher um. Então, sempre que você for escolher um, não tem que fazer mais nada. Pega o mesmo número que tiver lá e multiplica, certo? Se você tem 3 camisas, 2 calças, 2 sapatos, não tem erro. 3 vezes 2 vezes 2, 12 seria a nossa resposta. Então, essa questão aqui que a banca IDECAN trouxe, ela é bem parecida com essa. O problema é que nós temos 5 itens, né? Não é só 3 aqui, ó, calça, camisa e sapato. Nós temos 5 itens. Quais são eles? Ó? Bebida, pão, frios, frutas e bolo. Beleza, não tem problema. Basta você conferir quantos itens tem de cada um. Então, ó, para a bebida, você tem quantos? Café, leite,
chocolate quente e o suco de laranja. Então, você tem aí quantas opções? Você tem 4. Você tem 4. É como se fosse aqui essas camisas que você tem 3. Sabe como é? Compara. Sempre faz esse tipo de conta. Voltar para o mais básico possível, para não dar nó na tripa do seu cérebro. Não tem problema. O princípio fundamental da contagem é só fazer multiplicação. Então, se eu tinha 3 camisas, multipliquei aqui o 3. Ó. Se eu tenho 4 tipos de bebida, é o 4 que vai ficar aqui para gente. Porque dos 4 você vai escolher um. Quantos tipos de pão você tem? Ó, você tem 2 tipos. Tem 2 tipos. O pão francês e o pão baguete. Aí, quantas opções são? 2. Mesmo 2 aqui do nosso exemplo. Ó. Mesmo 2. Sabe qual é o problema? É que a questão diz que você pode pedir até 2 pães. Até 2 pães. Opa, se é até 2 pães, então esse número 2 vai ficar um pouquinho diferente, mas é muito fácil de entender o raciocínio. Quantos frios você tem? Ó, você tem quantos tipos de frios? Você tem o queijo, o presunto e o salame. 3 tipos, não é? Você colocaria aqui, ó, frios, 3, normal. Mas sabe qual é o problema? É que a questão disse que você pode pedir até 2 fatias de frios. Então, você tem que realmente fazer a combinação para saber quantas possibilidades ao todo você tem. Relaxa aí. Quantas frutas? Você tem, então, banana, mamão e a melancia. Você tem 3 tipos de fruta. Para escolher uma. Então, vai ficar o 3 mesmo aqui, normal, sem problema. Quantos tipos de bolo você tem? Você tem o milho, bolo de milho e o bolo de cenoura. 2 opções para escolher uma, então é o 2 mesmo que vai ficar aqui. Tá bom? Eu só quero que você comece essa conta sabendo o que você vai fazer. Tá bom? Você vai aplicar o princípio fundamental da contagem. Se não tivesse essa história aí de até 2 pães, até 2 fatias de frios, se não tivesse essa história, sabe o que é que você ia fazer? Você ia fazer simplesmente a multiplicação, ó, 4, 2, 3, 3 e 2. Só fazer essa multiplicação direta, igual o nosso exemplo aqui das roupas. Beleza? Guarda sempre esse exemplo básico e aí você vai moldando esse exemplo até a questão que vier com você. Então, aqui a única coisa que vai ser diferente é que nós vamos fazer essa combinação aqui do até 2 pães e do até 2 fatias de frios. Só isso. Tá? Se não tivesse isso, a conta já ia acabar bem aqui. Deixa eu te mostrar. Esse tipo de questão é bem VaptVupt mesmo. Você chega aqui, ó, bebida, pão, frios, frutas e bolo. É VaptVupt. Quantas bebidas são? 4. Quantos pães são? 2. Quantos frios? 3. Quantas frutas? 3. Quantos bolos? 2. Era só isso que você iria fazer. Era só isso que você iria fazer se não tivesse essa conversa aí de até 2 pães, até 2 fatias. Então, poxa, e agora como é que vai ser? A gente vai fazer essa conta aqui mais de uma vez. Por quê? Porque a gente agora vai trabalhar com todas as possibilidades. Eu posso escolher só um pão e só uma fatia de frio. Eu posso escolher um pão e 2 fatias de frios. Ou posso escolher 2 pães e uma fatia de frios. Ou ainda 2 pães e 2 frios. Então, nós temos 4 possibilidades. 4 possibilidades. Mas é só isso que vai mudar. Você vai fazer 4 vezes essa conta. Ora, é uma conta de multiplicação. Você não deve dizer que é difícil, né? É uma conta só de multiplicação. Mas, mais uma vez, quero que você tenha isso em mente. Se não tivesse escrito até 2 pães, até 2 frios, o que é que você ia fazer? Total de bebidas, total de pão, total de frios, total de frutas, total de bolo, e sai multiplicando tudo, já acabou a resposta. Beleza? Guarda isso, que o nome disso é princípio fundamental da contagem. É assim que se faz mesmo. O que é que vai ser diferente agora? Que nós temos que fazer 4 vezes essa conta. Professor, você não entendi por que 4 vezes. Porque pensa comigo, você pode escolher até 2 pães e até 2 fatias de frios. Então tá, vamos supor que eu não esteja com muita fome, e aí eu quero só um tipo de pão mesmo e só uma fatia de frio.
É uma possibilidade. Não, vai o seguinte, eu quero dois pães e uma fatia de frios. É outra possibilidade. Não, eu quero só um pão mesmo, mas eu quero 2 fatias de frios. Uma terceira possibilidade. Ou então, não, eu quero é tudo. 2 pães e 2 fatias de frios. Quarta possibilidade. Tá me entendendo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer 4 vezes essa conta aqui. 4 vezes. Beleza? Vamos lá, então. E aí ele explica o que você já sabe, todas as questões de análise combinatória aí, ele diz que ele vai escolher pelo menos um de cada um dos 5 itens, que é para você saber que entra os 5 aí na brincadeira. E olha só, pode repetir um mesmo produto. Então, onde é que eu tenho a opção de pegar mais de um? Não é no pão e na fatia de frios? É no pão e na fatia de frios. Então, eu posso repetir. Como assim? Ó? Eu posso pedir 2 pães franceses. Eu posso 2 pães franceses. Eu posso pedir 2 fatias de queijo. Eu posso pedir 2 bom baguete, pode pedir 2 salame, tá me entendendo? Pode repetir. Então, isso tem que levar em consideração na hora de você contar as possibilidades. E aí, no final das contas, ele pergunta de quantas maneiras diferentes um hóspede pode escolher o seu café da manhã nessa pousada. Então, pronto, pessoal. É só isso que eu quero que você guarde. Não fiquem fazendo como fazem aqueles que não vão passar em concurso. Nossa, que questão gigantesca, não entendi nada. É princípio fundamental da contagem, é só multiplicar os números que aparecem aí. 4 tipos de bebidas, 2 tipos de pão, 3 tipos de frio, 3 tipos de fruta, 2 tipos de bolo. Está aqui, ó, isso aqui. Mas seria isso e somente isso, se não tivesse aquela possibilidade ali, ó, até 2 pães, até 2 fatias de frio. Então, faça isso 4 vezes. É só fazer isso 4 vezes. Vem comigo aqui, ó. Bora fazer juntos o negócio. Geralmente, quando a gente enxerga nessas questões de análise combinatória, dá nó na tripa do cérebro, porque realmente cada questão tem um detalhe diferente, tem uma informaçãozinha diferente, que é aquilo que vai fazer a dificuldade, não é? Dependendo da banca, ela vai querer dificultar mais a sua vida. Essa aqui, o que é que trouxe de dificuldade? Somente o fato de que você vai fazer essa mesma conta aqui 4 vezes. E eu quero que você entenda por que 4 vezes. Entenda comigo por que a gente vai fazer 4 vezes. Porque, olha só, se você tem a opção de escolher até 2 pães, pode ser que você fique só com um ou com 2. Se você tem a possibilidade de escolher até 2 fatias de frios, pode ser que você fique só com uma fatia ou com 2. E aí ainda tem que envolver as duas coisas, o pão e a fatia. Ou seja, não, 2 pães e uma fatia, só um pão e 2 fatias. Não, quero 2 pães e 2 fatias. Nossa! Beleza? Então, são 4 possibilidades. Acompanhe aqui comigo. Então, vamos considerar a nossa primeira opção. O cara que está com fome, está realmente querendo comer tudo que pode ser oferecido, e aí ele disse assim, não, faz o seguinte, eu tenho até duas possibilidades aí para comer o pão, então eu quero os 2 pães, quero 2 pães. Eu tenho 2 tipos de fruta, 2 tipos de frios, então eu quero 2 tipos de frios. Agora, cuidado. Você tem 2 tipos de pães à sua disposição e 3 tipos de frios à sua disposição. Olha só, 2 tipos de pães. Será que se eu tenho 2 tipos de pães, eu digo assim, olha, eu quero então os 2. Quantas possibilidades eu tenho? Você consegue enxergar isso? Quantas possibilidades? Deixa eu te explicar por que que no lugar desse 2 aqui, por que que no lugar desse 2 está aparecendo o 3? Por que será que está aparecendo o 3? Vem comigo. Você tem pão francês e pão baguete. Pão francês e pão baguete. Aí você quer um de cada. É uma possibilidade. Mas lembra que a questão disse que você pode repetir o pedido? Então, você pode fazer 2 francês? Pode. Você pode fazer 2 baguetes? Pode. E você poderia também fazer baguete e francês, mas é a mesma que já está aqui em cima. Então, observa, ó. Por que que o 2 virou 3? Por que que o 2 virou 3? Não entendi, professor. Veja bem. Nessa primeira opção, eu vou comer os 2 pães a que eu tenho direito e as 2 fatias de frios a que eu tenho direito. Então, por isso que os 2 pães que estão à sua disposição, você pode escolher de 3 formas diferentes. Quais são essas 3 formas diferentes? Francês com baguete, francês com francês, baguete com baguete, e só isso, porque baguete com francês é a mesma daqui de cima, então são 3 possibilidades. Por isso, anote aí que essa primeira opção é a opção em que você tem 3 possibilidades, já que você quer escolher os 2 pães. Beleza? Guarda aí, ó. Vou até te mostrar aqui para
quiser anotar, está aqui, ó. Por que que o 2 dos pães virou 3 lá na conta? Porque são 3 possibilidades. São 3 possibilidades. Beleza? Você agora entendeu? Só isso que eu quero que você entenda. Por quê? Mas, professor, são só 2 pães, você colocou 3 lá. Sim, são 2 pães e eu estou exercendo meu direito de ficar com os 2 pães. Então, eu tenho 3 escolhas. Ou eu fico com um francês e um baguete, ou os 2 franceses, ou os 2 baguetes. Tinha mais uma, né? Mas é igual a essa aqui de cima, não vai rolar, né? Então, são 3 opções, por isso que está o número 3 lá. Beleza? Agora eu quero que você entenda que eu também posso escolher 2 fatias de frios. Eu posso escolher 2 fatias de frios. E por que, professor, que ali nos frios, na sua conta, está aparecendo 6 se só tem 3 fatias de frios, professor? Não entendi. Vamos lá. Tudo que você está fazendo aí é a anotação, não é mesmo? Porque você quer passar na sua prova. Você não pode fazer uma questão dessa com dúvida. Por que que o 3 está virando 6, professor? Me explica. É porque eu estou exercendo o meu direito de ficar com as 2 fatias de frios. E quais são as possibilidades de escolha que eu tenho se eu quiser ficar com 2 fatias de frios? Diz para mim, quais são as 2 possibilidades, né? Quais são as possibilidades que eu tenho de escolher essas 2 fatias de frios? Então, vamos lá. Eu tenho queijo, presunto e salame. Não é que está à minha disposição lá? Por isso que são 3. Queijo, presunto e salame. Vem comigo aqui para tu enxergar mesmo. Ó. Eu tenho queijo, presunto e salame, não é mesmo? Então, eu posso escolher, por exemplo, queijo e presunto, já que eu posso escolher até 2, não é? Eu posso escolher queijo e presunto? Pode. Posso escolher queijo e salame? Pode. Posso escolher presunto e salame? Pode. Já são 3. Mas lembra que eu posso até repetir se eu quiser? Então, eu quero 2 fatias de queijo. 2 fatias de queijo. Não, não, eu quero 2 fatias de presunto. Não, não, eu quero 2 fatias de salame. Opa, olha aqui, ó. 6 possibilidades. Você entendeu agora? É isso que eu quero que você entenda. Não adianta você responder uma questão dessa e ficar com dúvida. Como eu te falei no início, se não tivesse esse negócio de até 2 fatias, a conta acabava bem aqui, ó. Era só você multiplicar esses números. Acabava aqui. Tem 4 tipos de bebida, 2 tipos de pão, 3 tipos de frio, 3 tipos de fruta, 2 tipos de bolo, sai multiplicando tudo, acabou. É igual a nossa questão lá do guarda-roupa. Mas a gente agora está fazendo a primeira opção, que é quando eu escolho tudo. Quero 2 pães, quero 2 fatias de frios. Então tá, se eu quiser os 2 pães, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Olha aqui, ó. 3. E se eu quiser 2 fatias de frios, quantas possibilidades eu tenho? Olha aqui. 6. Pronto, é por isso que a nossa primeira opção, a opção da pessoa que quer comer tudo mesmo que tem direito, vai ficar 4 vezes 3 vezes 6 vezes 3 vezes 2. Por quê, pessoal? Porque esse que é o princípio fundamental da contagem, né? Você sai multiplicando todo mundo aí, ó. Beleza? Só sair multiplicando todo mundo. 4 vezes 3 vezes 6 vezes 3 vezes 2, que vai dar 432. E olha, acho que tem esse 432 lá na alternativa, não vai fazer besteira. Isso aqui é só a primeira opção. Que opção é essa, professor? Aquela que você é o guloso, você quer comer tudo. Ou seja, você tem 4 opções de bebidas à sua disposição, 2 de pão, mas as possibilidades são 3, né? Já te mostrei aqui, ó, te mostrei. Você tem 3 frios à sua disposição, você pode escolher até 12. Então, você tem, olha aqui, ó, 6 possibilidades, por isso que é o 6. E aí, 3 frutas e 2 bolos, porque é um mesmo de cada. Beleza? Essa é a primeira opção. Lembra que são 4 opções. Por que são 4? Aqui é a opção em que eu decidi ficar com os 2 pães e com os 2 frios. Agora, pode ser 2 pães e 1 frio só, ou 1 pão e 2 frios só, ou só um de cada mesmo, que é originalmente a nossa conta aqui. Vamos, então, para a segunda opção. A segunda opção é eu escolhendo apenas um pão mesmo, tá vendo? Olha aqui, ó. Se eu escolher apenas um pão, quantas possibilidades eu tenho? 2, né? Porque tem 2 à minha disposição. Por isso que está o 2 aqui. E reparou que o 6 ficou lá nos frios? Você já sabe por que é 6 nos frios, porque eu quero as 2 fatias de frios nessa segunda possibilidade. Essa segunda possibilidade, então, é ficar somente com um tipo de pão, mas com as 2 fatias de frios. Com as 2 fatias de frios, sai multiplicando tudo, deu 288. Lembra qual é a terceira possibilidade?
A terceira possibilidade, eu disse, não, quer saber, eu quero só um tipo de frio mesmo, só uma fatia de frio, mas eu quero os 2 pães. Se eu quiser os 2 pães, que eu tenho à minha disposição, quantas possibilidades eu tenho ao todo? 3. 3 possibilidades, tá bom? E se eu quiser só uma fatia de frio mesmo, não tem 3 ao todo? Então, é 3 possibilidades. Aqui você sai multiplicando todo mundo, que vai dar 216. Então, vamos lá, pessoal. Não quero que você se perca. Só vale a pena você fazer, não é, essa aula se você entender realmente. Então, vamos lá. Qual foi a primeira opção? A opção em que eu exerci o meu direito de ficar com 2 tipos de pães e com 2 fatias de frios. Mas lembra, para eu ficar com 2 tipos de pão, eu tenho, então, 3 possibilidades. Já te mostrei. Para eu ficar com 2 fatias de frios, eu tenho quantas possibilidades? Olha aqui, ó. 6 possibilidades. Qual foi a segunda opção, então, professor? A segunda opção foi aquela que eu decidi ficar. A segunda opção, eu decidi ficar só com um tipo de pão mesmo, só com um tipo de pão, mas eu quero as minhas 2 fatias de frio. Então, se eu quero só um tipo de pão, quantos pães eu tenho à minha disposição? 2. Então, tem 2 possibilidades, está ali o 2. Mas eu quero as minhas 2 fatias de frios, já sabe que são 6. Qual é a terceira possibilidade, então? A terceira possibilidade é eu querer os 2 pães, meus 2 tipos de pão, beleza? Eu queria aqui os 2 tipos de pão mesmo, eu quero pão francês, quero pão baguete, beleza? Quero os 2 tipos de pão, mas eu só quero um tipo de frio. Só vou querer aí um tipo de frio mesmo, tá? Então, aqui você ficou com os 2 pães e um tipo de frio. Lembra que se eu quiser os 2 pães, eu teria 3 possibilidades. Se eu quiser apenas um frio, adivinha quantas possibilidades eu tenho? Só 3, não é mesmo? Pronto. E, finalmente, a quarta possibilidade, que é aquela em que eu quero só um tipo de pão mesmo. Mesmo tendo 2 possibilidades, eu quero um. E só um tipo de frio mesmo. Repara que é a conta que eu te mostrei no início. Aquela que seria a resposta se não tivesse até 2 no pão e no frio. Inclusive, acho que também tem esse 144 lá. Também tem esse 144 na alternativa, que é justamente porque a pessoa vai pensar em fazer só isso aqui, que era o que era para fazer, tá? Fica bem claro isso. Era para fazer só isso se não tivesse essa conversa de você poder escolher até 2 pães, até 2 frios. Como teve, você teve que brincar aqui com 4 possibilidades. Vamos lá de novo. Primeira possibilidade, eu quero as 2 fatias de pão, eu quero as 2 fatias de frio. Então, ó, se eu quiser os 2 pães, olha aqui, vou te mostrar mais uma vez. Se eu quiser os 2 pães, eu tenho, olha aqui, ó, 3 possibilidades. Se eu quiser as 3 fatias de frios, eu tenho 6 possibilidades. Beleza, você já entendeu, você está estudando para concurso, você está ligado. Vamos lá. E aí, a segunda opção, qual foi a segunda opção? A segunda opção, eu quis ficar só mesmo com um tipo de pão, mas eu quero as minhas 2 fatias de frios. Beleza? Terceira opção, não, quero 2 tipos de pão, mas só uma fatia de frio. E a quarta opção, normal, uma de cada, igual como para todos os outros, por isso que sai multiplicando todo mundo. E aí, como você tem essas 4 opções, você sabe que no final, o que você deve fazer é somar os resultados, e aí você vai encontrar a resposta, finalmente, da questão. Beleza, pessoal? Não tenha medo. Essa questão é fácil, é simples, porque é só isso. A única coisa que a gente alterou foram os números do pão e do frio, porque tinha aquela história de até 2 possibilidades. Só isso. Senão era só essa que é a resposta mesmo. Pronto. Bacana. Questão de matemática muito tranquila. Você vem aqui na sua prova, na questão 25, e marca a letra D de dado. Tranquilo, não é? Aí você ficou feliz da vida porque você acertou essa questão de matemática, você lembrou que era o princípio fundamental da contagem, você lembrou dessa explicação, acertou, e você, bom, vou já fazer a próxima. Aí você vai para a questão 26. E não é mais matemática. Que coisa estranha, não é? Aí você procura na 27, na 28, na 29, na 30, quando você chega lá na 54, outra questão de matemática. Vou deixar as considerações por tua conta, não é? Mas já fizemos a primeira questão de matemática, agora vamos para a segunda. A segunda questão, pessoal, é uma questão de raciocínio lógico proposicional, ou raciocínio lógico sentencial, ou, como eu gosto de chamar, raciocínio lógico de verdade.
É aquele raciocínio que você deve estudar os conectivos lógicos, os quantificadores lógicos, a equivalência de cada um, a negação de cada um, e a tabela verdade, logicamente, para poder fazer as questões de argumentação. É isso que é o nosso estudo aqui no 100% de raciocínio lógico. A gente estuda raciocínio lógico proposicional, que é esse aqui, que é o raciocínio lógico de verdade. Vamos ver o que a questão está dizendo. Sejam P e Q proposições simples, e não P e não Q as suas respectivas negações. Pessoal, esse tio na frente do P, você sabe, porque você estuda raciocínio lógico, você sabe que isso aqui significa negação. Não P e não Q. O que significa isso? Ora, se o valor do P for verdadeiro, adivinha qual é o valor do não P? É falso. Se o valor do P for falso, adivinha qual é o valor do não P? Verdadeiro, muito bem, não é? Porque na lógica formal nós só temos isso, né? Uma proposição só pode ser verdadeira ou só pode ser falsa. Olha o princípio. Muito bem, chamamos de tautologia, olha que bacana, já trouxe um conceito que você deve levar para a sua prova. Chamamos de tautologia a proposição composta que, independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem, sempre apresenta valor lógico verdadeiro. Está aí o conceito de tautologia que você deve lembrar e levar para a sua prova. O que é tautologia, então? É aquilo que é sempre verdadeiro. Não é? Lá na nossa gramática, a gente chama isso de aquilo que é sempre verdade, não é mesmo? Você chama isso de óbvio, é óbvio, vai dar sempre verdadeiro, não é mesmo? Bacana. Muito bem. Das proposições compostas formadas por P e Q, a apresentada nas alternativas abaixo, a que corresponde a uma tautologia é. Então, nós estamos procurando uma tautologia. Olha que ele chamou de proposições compostas. Adivinha por que ele chamou de proposições compostas? Ele chamou de proposições compostas porque envolve os conectivos lógicos. Então, se você já conhece aí os conectivos lógicos, beleza, você sabe que nós trabalhamos com 5 conectivos lógicos. Claro que existem outros, mas nós vamos trabalhar sempre com 5 conectivos, porque são aqueles que caem em prova de concurso. Beleza? Quais são esses conectivos lógicos? Ora, os conectivos lógicos são e, ou, se e se e somente se. São os 5 conectivos lógicos que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas no 100%, caso você queira participar com a gente aqui. Então, se você conhece os 5 conectivos, você sabe também que eles têm símbolos, não é? Eles têm símbolos. Vamos ver quais foram os símbolos que apareceram aqui nas alternativas. Olha só, nós estamos procurando uma tautologia. Aí apareceu aqui, ó, o si, porque esse é o símbolo do si, uma setinha só para um lado. Apareceu o e, esse que é o símbolo do e, o acento circunflexo. Apareceu de novo a setinha, então de novo é o si. E apareceu o ou. O ou é o nosso conectivo chamado de disjunção, ou disjunção inclusiva. Tá bom? Então, veja comigo. Se nós estamos procurando tautologia, e tautologia é aquilo que é sempre verdade, significa que se uma dessas questões aí, uma alternativa dessa, der como resultado um falso, não é tautologia. Aí você falasse para mim, professor, como assim dá como resultado? Que negócio é esse? Você não sabia que isso aqui é uma conta? Isso aqui é uma conta que você precisa saber fazer. É uma conta. Ó, está dizendo aqui a proposição P, condicional com, aí abre o parênteses, Q, E, não P, é uma tautologia. Então, a gente vai ter que calcular isso. Fazer um cálculo para poder você fazer aí a sua resposta, ver se o resultado vai dar todo verdadeiro. Você já ouviu falar na tabela verdade? É isso mesmo. Você tem que pegar cada uma alternativa dessa aí e montar a tabela verdade. Você sabe como é, você já fez isso, você já viu o professor ensinando isso para você. Você monta ali a coluna, né? Coluna do P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Coluna do Q, VF, VF. E sai fazendo a conta baseada em quê? Nos conceitos de cada conectivo. E aí você olha para a coluna do resultado, aquela última coluna. Se todos os resultados forem verdadeiros, pronto, você encontrou a sua tautologia. Faça isso com a A, com a B, com a C e com a D, e aí você vai descobrir qual é aquele que vai dar sempre verdade. Leva um tempo. Talvez você não consiga fazer em 1 minuto e 25 segundos. Então, sabe o que é melhor você fazer? Será que não tem aí uma conta em que você tenha só uma possibilidade de falso? Porque se tiver só uma possibilidade de falso, você testa essa possibilidade. É isso mesmo, você testa essa possibilidade de falso
E aí, vamos supor, a gente vai trabalhar com a letra A, vamos fazer o teste, nós não vamos montar a tabela verdade, não. Vamos fazer o teste. Dando o teste falso, quer dizer que a letra A não é tautologia. Mas como assim, professor? Me explica. Então tá. Eu acho, aqui com os meus botões, que tu já estudou aqui raciocínio lógico com a gente, né? Sabe que tem uma verdade suprema para cada conectivo lógico, não sabe? Claro que sabe. Quer ver? Olha aqui comigo, ó. Conectivo lógico da condicional é o se. Tá? O se é chamado de condicional, o símbolo dele é essa setinha só para um lado. O que é que eu tenho que saber sobre o se? Você tem que guardar isso para sempre, levar para a sua prova. Ó. Uma frase que tem se só é falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Uma frase que tem se só é falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Olha só, vamos começar com essa. Vamos começar com a condicional, porque a gente faz o teste. Ora, se a gente sabe que uma frase que tem se só vai ser falsa se a primeira parte der verdadeira e a segunda parte der falsa, então eu faço o teste. Se não der falsa, é porque é uma tautologia. Se der falsa, é porque não é uma tautologia. Você ainda se lembra que a tautologia, a própria questão diz que tautologia é aquilo que é sempre verdadeiro. Então, a gente vai testar o falso. Bateu o falso? Então, não é tautologia. Não é simples? Essa é a lógica. Mas aproveita, então, para guardar também a disjunção inclusiva, que é outra que nos ajuda. A disjunção inclusiva, aquela do ou normal, o ou é aquele símbolo que parece um V, mas não é um V, tá? Tá aqui, ó. É o símbolo que parece um V, mas não é um V. É o acento circunflexo de cabeça para baixo, acredite, tá? Porque o acento circunflexo normal é o E, conjunção E. E o acento circunflexo de cabeça para baixo é o ou, chamado de disjunção inclusiva. E ela também é boa para a gente nessas questões de tautologia, porque ela também só tem uma chance de dar falso. Anota aí, uma frase que tem ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Uma frase que tem ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Então, lá na nossa questão tem o ou. A nossa questão tem o ou. Então, a gente vai também nela fazer o teste, porque só tem uma chance de dar falso. Aí você vai, testa essa chance. Se der falso, não é tautologia. Se não der falso, se der verdadeira, que é porque é uma tautologia. Mas aproveita também para anotar a lógica do E, a conjunção, que é o nosso primeiro conectivo lógico, representado por aquele símbolo lá, que é o acento circunflexo. Uma frase que tem E só é verdadeira se as duas partes forem verdadeiras. Repara que aqui é o contrário dessas outras duas que nós vimos. Aqui tem só uma chance de dar verdadeiro. O que é que significa isso? Que tem 3 chances de dar falso. Aí é triste, viu? Aí é osso fazer o teste, porque você tem que testar 3 vezes. Ninguém merece, né? Ah, você sabia que só tem 1 minuto e 25 segundos para você fazer sua questão de prova? Então, pronto. Deixa essa por último. Na pior das hipóteses, você faz essa por último. Beleza? O que é que você vai fazer, então, primeiro, nesse tipo de questão que vier perguntando se a proposição composta é tautologia? Guarda com carinho essa informação, hein? Estou te passando agora. Se vier aquele tipo de questão que você viu ainda agora, a questão 54, depois da questão 25, você vai fazer o quê? Você vai escolher aquela que tem setinha, porque aquela que tem setinha é a condicional, é o se. E uma frase que tem se só tem uma chance de dar falso. É se a primeira for verdadeira e a segunda parte for falsa. Você faz o teste, se der falso, já era, não é tautologia. Também você escolhe aquelas que têm o símbolo do acento circunflexo de cabeça para baixo. Não é um V, é o acento circunflexo de cabeça para baixo, porque também o ou só tem uma chance de dar falso. Qual é essa chance? Uma frase que tem ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Uma frase que tem ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Mas eu acho que lá na alternativa também tem o E. O E é barra pesada para essas questões de tautologia, porque tem 3 chances de dar falso. Como assim tem 3 chances de dar falso, professor? Porque só pode dar verdadeiro em uma possibilidade, se as duas partes forem verdadeiras. Mas isso aqui já vai ajudar muito você responder aí a questão. Vamos lá na letra A da nossa prova, da nossa banca, da nossa questão. E ele te traz assim, ó. P setinha, Q, E, não P. Você sabe que isso aqui é o E, né? O símbolo, que é um acento circunflexo, é o E. Então, pessoal, olha só. Nós vamos trabalhar essa possibilidade aqui. Por quê? Porque ela é da condicional. Quem manda é quem está aqui no meio, né? Separando a frase em 2 pedaços. Aqui é uma frase, pessoal, que está separada em 2 pedaços. O primeiro pedaço é o P,
E o segundo pedaço é o parênteses. Então, vamos lá. O que é que diz a condicional que você anotou agorinha? Você ainda se lembra? Uma frase que tem si só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vamos fazer esse teste. Vem comigo, acompanha. Tu está resolvendo, tu está assistindo a esse vídeo aqui com papel e caneta, não é mesmo? É assim que você aprende matemática, deixa de graça, não estuda errado, por isso que você não passa em concurso. Vai anotando tudo, todas as informações são relevantes para a sua aprovação. Olha aí, P, setinha, então quer dizer que é a condicional. Vamos lá, então. Vamos resolver. O que é que diz a... O que é que diz a nossa condicional? Repete comigo. Já esqueceu? Pois eu vou deixar aqui contigo de novo. Olha lá. Uma frase que tem em si só é falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Tá, professor? O que é a primeira parte? Oxe, a primeira parte é o que vem antes da seta. O que é que vem antes da seta? Ó, não é o P? Então, essa primeira parte tem que ser verdadeira. Essa primeira parte aqui, ó. A primeira parte tem que ser verdadeira. E a segunda parte tem que ser falsa. A segunda parte tem que ser falsa. Mas por que, professor? Respira, calma, olha o coração. Nós não estamos procurando, nós não queremos saber se isso aí é uma tautologia. E o que é tautologia? É quando todos os resultados dão verdadeiro. Ou seja, se der um falso, já era, né? Então, se der um falso, já era. Então, eu vou escolher essa possibilidade. Porque eu sei quando é que uma frase que tem si dá falso. Você sabe que esse aqui é o si, né? Essa setinha aqui significa o si. Vamos lá, então. Uma frase que tem si só é falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Então, vamos aplicar esse conceito. Vem comigo. Se a primeira parte for verdadeira, quer dizer que o P é verdadeiro. Não é isso? Ó, se a primeira parte é verdadeira, quem é a primeira parte? É o P, então o P é verdadeiro. Acabou. Se o P é verdadeiro, acompanhe agora aqui o raciocínio. Se o P é verdadeiro, o que é que tu acha que é o não P? Diz para mim. Se o P é verdadeiro, o que é o não P? É falso, muito bem. Então tá aqui, falso, ó. Não P é falso, beleza? O não P é falso. Aí eu tenho qual conectivo aqui entre essas duas que estão dentro do parênteses? Esse conectivo é o E, não te esquece que esse conectivo é o E. Então, repara que eu não preciso nem saber o valor do quê. Tanto faz se ele for verdadeiro ou falso. Tanto faz mesmo. Sabe por quê? Porque você já conhece a regra do E. Te falei ainda agora. Uma frase que tem E só é verdadeira se as duas partes forem verdadeiras. Mas a gente já sabe que essa segunda parte aqui é falsa. Ó. Essa segunda parte aqui é falsa. Então, não preciso saber o valor do P, o valor do Q, da primeira parte aqui, para saber que esse resultado vai dar falso. E olha só, pessoal, a gente estava fazendo o teste para saber se ia dar falso, não é? Porque é assim que funciona. Verdadeiro com falso dá falso lá na condicional. Mas se o P for verdadeiro, o resultado final dessa conta que está dentro do parênteses aqui vai ser falso. E isso aqui não é falso, né? Nós já sabemos que isso aqui vai dar verdadeiro, porque só tem uma chance de dar falso. Qual é a chance de dar falso? É se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Mas quando a gente disse que o P era verdadeiro, automaticamente o não P é falso. O não P sendo falso, eu nem preciso saber o valor do Q. Por quê, professor? Porque uma frase que tem E só dá verdadeiro se as duas partes forem verdadeiras. Ora, uma delas já é falso, então o resultado vai ser falso. E isso aqui não é o que a gente queria. Porque dando falso, pessoal, quer dizer, então, se desse falso, né? Se desse falso, quer dizer que seria uma... Não é isso? Concorda comigo? Tá muito fácil. Vamos lá, então. Vamos agora ver a letra B. Vamos agora para a letra B. Vou voltar aqui na nossa conta. Estou falando besteira para você, né? Deixa de graça, professor, que já está complicado assim, eu não entendo. Para de graça, olha para cá, ó. O que é que a gente queria que acontecesse, pessoal? A gente queria que fosse verdadeiro e falso, não é isso? Porque se fosse verdadeiro e falso, ia dar falso. Ora, não deu falso aqui? Muito bem, ainda bem que você chamou a minha atenção. Muito obrigado. É assim mesmo, né? É assim mesmo.
Olha lá, ó, verdadeiro com falso dá falso. Opa, não é a letra A, nossa resposta. Não é a letra A. Você está entendendo? Você está ligado? Eu fiz só para ver se você estava realmente prestando atenção. Pessoal, por que que a gente escolhe a condicional ou a disjunção inclusiva? Por quê? Porque tanto a condicional quanto a disjunção inclusiva só tem uma chance de dar falso. Que chance é essa? Se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa, o resultado vai ser falso. E o resultado sendo falso quer dizer que isso aí não é uma tautologia. A gente está procurando uma tautologia. Agora tu te ligou, não foi? Pessoal, mas por que você não chamou o P de falso? A gente não pode testar com o P falso? Não, não pode. É por isso que a gente escolheu a condicional. Porque a condicional só tem uma chance de dar falso. A condicional só tem uma chance de dar falso. Qual é essa chance? Se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. A primeira parte é o que vem antes da seta. A segunda parte é o que vem depois da seta. E o que vem antes da seta? P. Quer dizer, então, que o P é verdadeiro. E aí, automaticamente, tu chama o não P de falso. Porque se o P é verdadeiro, o não P é falso. O não P sendo falso, eu não preciso nem saber o valor do Q. Repara que eu não disse assim, mas poxa, tem que ver se o Q é falso ou verdadeiro. Não, não tem que ver. Porque quando tem um E aqui no meio, eu já sei que o resultado é falso. Mas por quê, professor? Porque você anotou ainda agora. Uma frase que tem E só é verdadeira se as duas partes forem verdadeiras. Ora, isso aqui já é falso, o resultado é falso. Aconteceu o previsto, ó. Verdadeiro com falso não dá falso? Tá aqui, ó. Verdadeiro com falso deu falso. Não é a letra A. A letra A não é uma tautologia. Muito bem, obrigado. Vamos lá, então. Vamos para a letra C, que é a mesma coisa, porque tem ainda a setinha. E a setinha é o se, é a condicional. E você lembra aí, mastiga isso. Uma frase que tem se só é verdadeira. Uma frase que tem se só é falsa se a primeira parte for verdadeira, a primeira parte, e a segunda parte for falsa. Porque quando isso acontece, o resultado dá o quê? Dá falso. Você anotou isso, né? Quando uma frase que tem se, isso aqui é o nosso se, não esquece que a setinha é o se. Uma frase que tem se só dá falso, olha aí, falso tem que ser o resultado, né? Só dá falso se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Ora, a primeira parte aqui é a letra P, é a conjunto, é a nossa parte, primeira parte aqui é a verdadeira, não é isso? Proposição simples, P é verdadeiro. Pessoal, se o P é verdadeiro, diz logo então que o não P é o quê? Falso. É lógico. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. Beleza. Mas agora então, professor, eu vou ter que saber o nome do quê? Vou ter que saber se o que é falso ou verdadeiro? Sim, vai ter que saber. Por quê? Porque eu estou diante do ou. Eu estou diante do ou. Você sabe que esse símbolo aí, que parece um V, é o acento circunflexo de cabeça para baixo, é o ou. E o que é que diz o ou? Uma frase que tem ou só é falsa. Uma frase que tem ou só é falsa se... Uma frase que tem ou só é falsa se as duas... Bora ler de novo aqui? Uma frase que tem ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Uma frase que tem ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Então, olha, quando o que for verdadeiro não vai dar certo, mas quando o que for falso vai dar falso. Olha que bacana. Eu poderia ter colocado o V aqui. Se eu colocasse o V, aí não era, ia dar verdadeiro, né? Mas se eu colocar o F, porque existe essa possibilidade, né? Você sabe que o Q tem dois valores, vai dar falso. Olha só, pessoal, aconteceu. Você teve realmente aqui a primeira verdadeira e a segunda falsa, resultado falso. Beleza? A letra C também não é a nossa resposta. Mas, professor, peraí, professor. Se eu tivesse colocado um V aqui, não ia dar verdadeiro? Ia. Então, não era tautologia? Não, porque tautologia é aquilo que é sempre verdadeiro. Tautologia é aquilo que é sempre verdadeiro. Ora, pessoal, preste atenção. O que poderia ser verdade, mas também poderia ser falso. E sendo falso, o resultado vai dar falso, porque quando eu tenho um ou, qual é a dica mesmo? Que você não pode esquecer jamais. Uma frase que tem ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Por isso que eu coloquei logo o F aqui, porque a gente está testando a falsidade, não é isso? É isso que a gente está fazendo aqui, testando a falsidade. Então, como poderia ser verdadeiro? Sim, mas também poderia ser falso. E sendo falso, o resultado vai dar falso. Aí, quando a primeira é verdadeira e a segunda falsa, o resultado é falso. Prova para gente que a letra C
não é uma tautologia. Vamos para a próxima. Professor, por que você foi para a letra C? Porque são as duas que tinha condição, né? Que tinha o condicional. Então, agora nós vamos para a letra D, porque ela tem qual conectivo aqui, ó? Ela tem o ou. E o ou também só tem uma possibilidade de falso. Qual é a possibilidade de falso? Se a primeira for falsa e a segunda parte, presta atenção total agora aqui, tá? Não vai te atrapalhar, não. A segunda parte é tudo que está depois do símbolo aqui do ou. Se a segunda parte for falsa, o resultado vai dar o quê? Falso. Tu reparou que a gente pulou a letra B. Por quê? Porque ela tem o E. O E é mais difícil, porque tem 3 possibilidades de falso. Eu tenho aqui para aquelas que só tem uma possibilidade de falso, que era condicional, que nós já fizemos as duas e deu falso, então não é tautologia. Agora vamos para o ou, porque o ou também só tem uma possibilidade de falso. Qual é essa possibilidade de falso? Se as duas partes forem falsas. E qual é a primeira parte aqui? A primeira parte é o P. Então, pensa comigo. Se o P é falso, esse outro P que está aqui dentro do parênteses também é o quê? Também é falso. Então, se o P é falso, o outro P que está aqui dentro do parênteses é falso. Só que dentro do parênteses tem qual conectivo? Olha lá, tu não fica te perdendo. Aqui está o conectivo E. Por isso que agora eu não precisei colocar o valor do Q, pessoal. Tanto faz se for V ou F. Sabe por quê? Porque uma frase que tem E só dá verdadeira se as duas partes forem verdadeiras. Se as duas partes. Então, repara que eu nem... bora testar com V, bora testar com F. Não precisa. Independentemente desse valor, o resultado vai ser o quê? Olha aqui, ó. O resultado vai ser falso. Porque basta que uma seja falsa para o resultado ser falso. Só tem um detalhe. Falso é dentro do parênteses. Dentro. Só que lá fora do parênteses tem o símbolo da negação. E adivinha, então, qual é o resultado final? Hein? Qual é o resultado aqui? Não é falso, é a mesma coisa aqui, verdadeiro. Não aconteceu o que era para acontecer. A gente queria que as duas partes fossem falsas para que o resultado fosse falso. Mas a primeira parte, sendo falsa, dá como resultado na segunda parte verdadeiro. Então, aqui nós temos, finalmente, a nossa tautologia. Que bom, porque a gente não vai precisar testar a letra B. A letra B tem o E. Pessoal, para testar a letra B, fazendo isso aqui, é melhor você construir a tabela. Constrói lá a tabela, que eu sei que você estudou formação da tabela, né? Você monta a tabela e prova lá que a letra B também vai dar falso em algum momento. Porque a letra D é a nossa resposta. Mas, professor, como é que o senhor sabe? Porque, olha só, a única possibilidade que tinha de dar falso era se as duas fossem falsas, já que eu estava com quem aqui no meio? Com o ou. Uma frase que tem ou só dá falso se as duas partes forem falsas. E aí, o que aconteceu? Chamando o P de falso, professor, mas o senhor não pode chamar esse P de verdadeiro? Não, claro que não, porque eu estou no ou. No ou, a única chance de dar falso é se as duas forem falsas, está entendendo? Então, aí chamei o P de falso. Aí eu vou lá dentro do parênteses e encontro outro P, então ele também é falso. Sendo falso, repara que eu não preciso saber o valor do Q aqui, ó. Não preciso. Por quê? Porque basta um falso, quando tem o E, para que o resultado dê falso. Só que falso deu dentro do parênteses e negação do falso é verdadeiro. Isso aqui não era o que a gente queria. Tá vendo? A gente queria que desse os dois falsos, mas não deu. Então, claro que o resultado vai ser verdadeiro. Achamos a nossa tautologia. Deixa eu mostrar aqui, então, que a nossa resposta da questão 54, aquela que veio depois da 25, é a letra D. Ufa! Por quê? Porque a gente não precisou fazer a letra B. Mas se a letra D desse falso, também não precisava fazer, né? A resposta ia ser a B. É assim que você vai se virar no dia da sua prova para esse tipo de questão. Vamos para a próxima. Questão 55. Ao final de uma maratona, os 3 primeiros colocados deram uma entrevista muito confusa. Bernardo disse que foi o segundo colocado, André disse que Bernardo foi o terceiro colocado e Caio disse que André foi o segundo colocado. É um disse-me-disse, não é mesmo? Sabe-se que somente o primeiro colocado disse a verdade. Pronto, pessoal. É a questão do mentiroso, não é? É a questão do mentiroso, questão clássica que todo concurseiro conhece, não é? Quando está estudando aí raciocínio lógico, pode cair tranquilamente em qualquer banco, em qualquer concurso. E o jeito de fazer realmente é o jeito de tentativa. Você vai, já que são só 3 pessoas e só um disse a verdade, você vai escolher aquele cara que disse a verdade.
São só 3 pessoas. Primeiro escolhe o André para dizer a verdade, depois escolhe o Bernardo para dizer a verdade, depois escolhe o Caio para dizer a verdade. Mas veja bem, só um dos 3, só esse que você vai escolher que pode dizer a verdade. O que isso significa? Que os outros 2 têm que realmente estarem mentindo. Como assim, professor? Se existir a possibilidade do outro cara estiver falando a verdade, já era, teve contradição. Você está me entendendo? Pessoal, é muito fácil você verificar isso, é uma questão realmente de lógica. A lógica que o concorrente chama, né? Infelizmente. Por quê? Porque se você vai dizer para mim, ó, ele disse que somente o primeiro colocado disse a verdade. Então, coloca o André como primeiro colocado. Aí você pega lá, a verdade suprema é o que ele disse. Aí os outros têm que ter certeza que os outros estão mentindo. Porque se houver uma brecha para a verdade dos outros, não é essa a questão que a gente quer, porque a questão diz que somente o primeiro colocado disse a verdade. Você me entendeu? É fácil. Essa questão aqui é fácil, mas exige de você um apuro aí na interpretação, não é mesmo? Se somente o primeiro colocado disse a verdade. Aí eu vou lá para o terceiro. Mas esse terceiro aqui pode estar falando a verdade. E se pode, então já não é mais a nossa questão. A gente quer certeza que os outros estejam mentindo. Certeza. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos montar as nossas possibilidades. São só 3, cara. Primeiro diz que o André fala a verdade. Aí vê o que foi que ele disse. Porque cada um disse uma coisa, não foi? O Bernardo disse que foi o segundo colocado. Então, o Bernardo disse que ele mesmo foi o segundo colocado. O André disse que o Bernardo foi o terceiro colocado. O Caio disse que o André foi o segundo colocado. Cada um disse uma coisa. Vai lá, anota o que cada um disse, escolhe um para estar falando a verdade e verifique se os outros 2 com certeza estão mentindo. Se for com certeza, é essa a resposta. Se tiver assim, mas pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, esquece essa, vai para outra. Tá bom? São só 3 possibilidades. Vem comigo. Vamos lá, então. Dizer que o André foi o primeiro colocado, então é o André que está dizendo a verdade. Porque ele disse, a questão disse lá que o André, desculpa, a questão disse que somente o primeiro colocado disse a verdade, não é mesmo? A questão disse que somente o primeiro colocado disse a verdade. Então, vamos lá. Vou dizer para ti que foi o André, tá bom? É a primeira possibilidade. Primeira possibilidade, o André foi o primeiro colocado. Cara, se o André foi o primeiro colocado, e o primeiro colocado foi o único cara que disse a verdade, o que é que tu vais fazer? Presta bem atenção. O que é que tu vais fazer? Tu vai dizer que o André disse a verdade, o que ele disse é batata, acabou, não teve jeito, tá bom? Os outros 2, com certeza, tem que estar mentindo. Com certeza. Se tiver mais, mas pode ser que sim, pode ser que não, aí tu já vai para outra possibilidade. Vamos lá? Vem comigo. O André sendo o primeiro colocado, deixa eu te falar aqui para ti, ó. O André sendo o primeiro colocado e ele sendo o único cara que falou a verdade, o que ele disser é verdade. O que ele disser é verdade. Tu que está considerando o André como o primeiro colocado, tá aqui então, o André já é o primeiro colocado. E o André, que só fala a verdade, disse que o Bernardo foi o terceiro. O Bernardo foi o terceiro. Porque, mas professor, como é que você sabe? Porque a gente está dizendo que é ele que está dizendo a verdade. A gente não tem que escolher um. Essa é só a primeira possibilidade, só a primeira. Olha só, como eu já tenho 2 certezas. Já tenho 2 certezas, porque a gente está colocando o André como o primeiro colocado, para ele poder dizer a verdade. E a verdade que ele disse foi que o Bernardo foi o terceiro. Então, tá ali, ó. Então, bora logo preencher aqui. Qual foi a posição do Caio nessa versão? Segundo. Agora que você já conseguiu colocar o pódio aqui, os outros 2, com certeza, tem que estar mentindo. Com certeza. Vamos lá, então? O Bernardo disse que que ele mesmo foi o segundo. Opa, não, o Bernardo foi o terceiro. Olha, está mentindo. Está mentindo. Com certeza está mentindo, né? Com certeza, porque ele foi o terceiro. Como é que tu sabe que ele foi o terceiro? Presta atenção, não te perde. O André não está falando a verdade? O André disse que o Bernardo foi o terceiro. Então, pronto, o Bernardo foi o terceiro. Aí é verdade, então, que o Bernardo está mentindo, porque ele mesmo está dizendo que ficou em segundo e, na verdade, ele ficou em terceiro. O Caio está dizendo que o André foi o segundo. Mas quem é que foi o segundo? O Bernardo. Então, com certeza, o Caio está mentindo. Dá até medo, né? Essa é a primeira possibilidade, não é? Não, a gente está só fazendo possibilidade, né? Então, a gente já sabe a verdade. Ó. Ainda bem que não é a letra A, né? A gente já sabe a verdade. A verdade é que o André foi o primeiro colocado e a gente sabe até o pódio. O André foi o primeiro, o Bernardo foi o terceiro e o Caio foi o segundo. A gente já pode até ir lá marcar a resposta.
Porque isso aqui você não pode brincar, pessoal. Se você não encontrou contradição, marca logo a resposta. André foi o primeiro colocado, letra B. Ó. André foi o primeiro colocado. Mas, professor, não tem que testar? Tem que testar. Só que a gente fez o primeiro teste e já deu certo. Eu quero que você entenda por que deu certo. Quando você escolheu o André para ser o primeiro colocado, então o André disse a verdade. Somente ele. Os outros dois, com certeza, mentiram. Quero que tu entenda essa história do com certeza. Vamos lá, acompanha comigo. O que foi que o André disse? Já que ele foi o primeiro colocado, já coloca ali ele como primeiro colocado, tá bom? Coloca ali ele como primeiro colocado. E o André, que só falou a verdade, disse assim, Bernardo foi o terceiro. Então, você já coloca o Bernardo como o terceiro. Agora que você já até tem o pódio ali, vai verificar se realmente os outros mentiram. O Bernardo disse o quê? Que Bernardo foi o segundo. Isso é mentira, porque o próprio André, que só fala a verdade, disse que o Bernardo foi o terceiro. Opa, garantiu a mentira. O Caio disse que o André foi o segundo, mas eu sei que o André foi o primeiro. Eu coloquei ele como o primeiro. Então, pronto, os dois estão mentindo com certeza. Essa é a possibilidade, já era. Você não precisa fazer mais a outra. Mas como nós estamos estudando, eu vou te mostrar a outra. Vamos lá. A segunda possibilidade é colocar o Bernardo como o primeiro colocado. Então, presta atenção. Presta atenção. Então, vamos colocar o Bernardo como o primeiro colocado. Nós estamos fazendo isso por nossa conta, porque é a segunda possibilidade. Pronto, a verdade suprema é que o Bernardo é o primeiro colocado. E agora você vai lá no Bernardo, e ele tem que estar dizendo a verdade. Mas o Bernardo, que era o único que dizia a verdade, diz que o Bernardo foi o segundo colocado. Ora, nós estamos colocando o Bernardo no primeiro colocado, para poder ele dizer a verdade. E ele vem e diz que o Bernardo foi o segundo, isso seria uma mentira, aí você desiste. Aqui mesmo você diz, não faz mais nada, aqui mesmo você desiste, porque já aconteceu a contradição aqui no começo. Não é mesmo? A gente escolheu o Bernardo para ser o primeiro não mente. Aí o Bernardo, que é o primeiro, diz que o Bernardo foi o segundo, ele está mentindo, e estragou toda a brincadeira, joga fora essa possibilidade. Vamos para a terceira possibilidade. A terceira possibilidade é colocar o Caio como o primeiro colocado. Vamos lá. Vamos colocar o Caio como o primeiro colocado agora. O Caio vai ser o primeiro. Beleza. Aí, o Caio, então, diz a verdade, hein? O Caio diz a verdade. Não esquece que o primeiro colocado é o cara que diz a verdade. Aí ele diz que o André foi o segundo. Beleza. O André foi o segundo, então. Tá aqui, ó. Opa, bacana. Se o André foi o segundo. Se o Caio é o primeiro e o André foi o segundo, adivinha qual é a posição do Bernardo? Terceiro. Agora, preste atenção. O André... Então, vamos lá. Nós escolhemos o Caio para falar a verdade. Os outros dois, com certeza, têm que estar mentindo. Os outros dois, com certeza, têm que estar mentindo. Aí tu vai lá no André e descobre que o André disse assim, olha, o Bernardo foi o terceiro. Eita, mas o Bernardo foi o terceiro mesmo. Então, isso aqui ia ser verdade. Estragou a brincadeira. Vocês já entenderam, já? Se ele disse que só um disse a verdade, os outros dois não podem falar a verdade. Se a gente escolher o Caio para ser primeiro colocado, a gente colocou ali, Caio em primeiro. E qual é a verdade, já que ele só fala a verdade? André foi o segundo. Beleza. Se ele foi o primeiro, André foi o segundo, o Bernardo foi o terceiro. Os outros tinham que estar mentindo. Aí o André, que tinha que estar mentindo, falou assim, Bernardo foi o terceiro. E você viu que é verdade que o Bernardo foi o terceiro, não pode ter dois caras que falam a verdade. Porque a questão diz que só foi o primeiro colocado que falou a verdade. Houve contradição de novo. Aí você já sabe realmente que a resposta é aquela lá que a gente fez a primeira possibilidade. Ó. Aqui, ó, quando você colocou o André como o primeiro colocado, aí, e ele disse que o Bernardo foi o terceiro, isso é verdade, então você já tinha aqui que o Caio era o segundo. Tá, aí você foi ver se os outros realmente estavam mentindo. O Bernardo disse que ele mesmo foi o segundo, é mentira, porque o segundo foi o Caio. O Caio disse que o André foi o segundo, é mentira, porque a gente colocou o André em primeiro. Aí garantiu as duas mentiras e a única verdade. Por isso que essa é a nossa resposta. E tem até o pódio, porque a questão também podia pedir o pódio, né? Qual é a ordem da colocação aí. É isso. Vamos marcar, já marcamos, né, a nossa resposta da questão 55, letra B de bola. Vamos para a questão 56. Uma pessoa quer praticar natação 2 vezes por semana, mas não quer que seja em dias consecutivos. Vai ficar muito cansado, né? E o local em que vai realizar não funciona aos domingos. Beleza, domingueira para ficar de boa.
De quantos modos diferentes ele pode escolher os dias em que pratica a natação? Outra questão de análise combinatória, tá vendo? Duas questões de análise combinatória na mesma prova, embora a primeira que a gente fez estava lá na questão 25. Tu não já te esqueceu disso, não, né? Cuidado, vai fazer a prova do IFPA, não vai? Presta atenção, lá vai. Pessoal, ele quer fazer natação 2 vezes por semana, mas não quer que seja em dias consecutivos. Então, se ele fizer segunda, não pode ser terça. Se ele fizer terça, não pode ser quarta. Tu já entendeu, né? E o local em que vai realizar não funciona nos domingos. De quantos modos diferentes ele pode escolher os dias em que praticar a natação? Ah, meu irmão, faz na munheca, cara. Faz na munheca, é coisa mais fácil. Faz na munheca. Bora lá. Vem comigo. Então, quais são os dias que funcionam no clube? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Beleza? Vamos lá. Não tem domingo, não funciona. E ele não quer que sejam dias consecutivos. Então, se for segunda, ele não pode fazer na terça. Então, pode ser segunda e quarta? Pode. Pode ser segunda e quinta? Pode. Pode ser segunda e sexta? Pode, cara. E pode ser segunda e sábado? Pode, não são dia consecutivo. O que não quero é que seja dia consecutivo. Tá aqui, ó, todas as possibilidades da segunda, ó. Tá bom? Não, não quero começar na segunda, não. Segunda-feira é dia de preguiça, quero começar na terça. Pode ser terça e quarta? Não, não pode ser dia consecutivo. Mas pode ser terça e quinta? Pode ser terça e sexta? Pode ser terça e sábado. Oh, beleza. Mas se eu quiser começar na quarta, pode ser quarta e quinta? Não, quarta e quinta não. Mas pode ser quarta e sexta? Pode. Pode ser quarta e sábado? Pode. Professor, mas pode ser quarta e segunda. Sim, está aqui, quarta e segunda. Está aqui, ó, quarta e segunda. Beleza? E se eu quiser começar na quinta, pode ser quinta e sexta? Não, mas pode ser quinta e sábado. Quinta e sábado. Professor, mas pode ser quinta e segunda também. Pode. Está aqui, quinta e segunda. Vem aqui, ó. Pode ser quinta e terça. Isso, está aqui, quinta e terça. Só não pode ser quinta e quarta, né? Então, pessoal, essa conta você fazia na munheca até o seu concorrente acerta, não é mesmo? Soma aí 4 mais 3 mais 2 mais 1 e a resposta vai ser 10. Muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Bacana, não é, pessoal? Duas questões aí de análise combinatória. Aquela primeira, como eu já te falei, a primeira ainda está aqui, ó. A primeira ainda está aqui, que eu te mostrei naquela hora, talvez tu não tenha prestado atenção, né? Só te expliquei lá que são 2 fatias, 3 aqui, mas lembra que o 2 virou 3, o 3 virou 6 por causa das possibilidades. Se não, pessoal, era só fazer isso aqui, ó. Era só fazer isso aqui, que é o princípio fundamental da contagem. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 57. Eu compro um certo número de produtos por 25.900. Eu vendo 20 produtos por 6.300, perdendo R$ 55 em cada produto. Paciência. A que preço devo vender o restante dos produtos para passar a ter um lucro de 2.900? Pessoal, deixa eu te falar na tua cara, essa questão aqui é uma questão muito fácil, né? Tu só tem que raciocinar na ordem, na sequência e pronto. Tá legal? Não, não vai... Ah, professor, muito complicada. Não, não, não. Pessoal, quando a questão envolve dinheiro, tu não vai errar. É por isso que tu tem que aprender juros compostos, tá? Aprende juros compostos, que é o único momento que tu podia errar, porque vamos dizer que tem umas fórmulas diferentes e tal, né? Vai fazer a prova do base? Te liga nos juros compostos. Taxa real, taxa da inflação, taxa efetiva, não é mesmo? IQQ, IQT, muito bem, tu lembrou, né? Então, porque quando envolve dinheiro, meu amigo, é só você prestar atenção no que está escrito aí. Olha, eu comprei um certo número de produtos por 25.900. Não sei quantos produtos são, mas o preço total foi 25.900. Aí eu já vendi 20 desses produtos por 6.300. Dá para descobrir o valor dos 20, não dá? Pô, dá para descobrir o valor por quanto eu vendi? Claro que dá. Se tu vendeu 20 produtos por 6.300, só dividir 6.300 por 20, que tu vai descobrir o valor que tu vendeu.
Só que ele está dizendo, está te avisando que ele perdeu os R$ 55. Então, tu pega e soma esses 55 para saber quanto era o produto antes. Aí tá. A que preço devo vender o restante dos produtos para passar a ter um lucro de 2.900? Ah, não, pessoal. Podia ficar aqui esperando tu fazer, né? Mas eu sei que tu tá fazendo já aí, não é mesmo? Tá fazendo, tá? Se tu tá vendo esse vídeo, se tu tá aqui nesse vídeo é porque tu tá querendo saber as questões de matemática que caem nessa prova. E mais uma vez eu lembro, né? Não é só para a prova da IDECAN, né? Qualquer banca que tenha no seu programa matemática, raciocínio lógico, essa aula serve. Então, deixa de graça, bora continuar firme e forte aqui. Vamos lá. Bem, o que eu sei até agora é que eu peguei e vendi 20 produtos por 6.300. Se eu vendi 20 produtos por 6.300, não dá para saber quanto é que é o valor de cada produto? Oxe Maria, só dividir 6.300 por 20. Que é a mesma coisa que dividir 630 por 2, que é 315. Então, esses primeiros produtos eu vendi por 315. Mas lembra que foi com um prejuízo de 55? Então, o produto não custava 315, né? Tu pega 315, soma com 55. Opa, então o produto custava 370. O produto custava. Então, presta atenção aqui na alternativa rapidinho. Presta atenção aqui na alternativa. Não é a letra A, não é a letra B. Não entendi, professor. Presta atenção. Presta atenção. Tu vendeu 20 produtos por 6.300. Divide 6.300 por 20. Corta 0 com 0. 630 por 2 dá quanto? 315. Com um prejuízo de R$ 55. Então, tu vendeu por 315, mas era 370. Então, a resposta não é nenhuma das duas. Por quê? Porque tu quer ter lucro. Só vai ter lucro se tu vender por mais de 370. Entendeu? Sim ou sim? Beleza, beleza. Poxa, pessoal, fala sério, tenta fazer isso. Não sei por que as pessoas não eliminam a alternativa. Até em matemática dá para eliminar a alternativa, não é verdade? Ó, se eu vendi 20 produtos por 630 e tive prejuízo, e agora eu quero ter lucro, eu vou vender por quanto? É por 315? Não, senão eu vou continuar com os prejuízos de 55. É por 370? Não, senão eu não vou ganhar nada. Então a resposta ou é a C ou é a D. Aí agora, eu quero saber a que preço devo vender o restante dos produtos. Poxa, professor, mas como é que eu vou saber o restante dos produtos? Boa pergunta. Vamos lá, então. Vamos lá. Pelo menos já estou só com duas lá, né? Já dá para jogar a moeda de R$ 1. Se der cara, tu marca C. Se der coroa, tu marca D. Mas se for por esse método, não esquece, quando chegar ao final das questões, volta tudinho, joga de novo a moeda para confirmar cada uma das respostas. Beleza? Pessoal, agora tu já descobriu que o valor dos produtos era quanto? 370. Tu descobriu que era 370 porque tu tinha vendido por 315 com um prejuízo de 55, então é 370. Aí tá. Ora, se tu tinha gastado 25.900 nesses 370 produtos, e vendeu cada um, e comprou cada um por R$ 370, opa, quantos produtos eram inicialmente? Tu entendeu agora, né? Porque esse 370 é o preço do produto, já que ele disse que tinha perdido R$ 55 em cada produto, ele vendeu por 315, perdeu 55, né? Soma aí, então 370 era o preço do produto. Se eu gastei 25.900 ao todo e cada produto custa 370, é só dividir, não é? Mais uma vez tu corta aí 0 com 0 e aí vai dar 70. Então eu tinha 70 produtos inicialmente. Lembra que eu já vendi 20? 70 menos 20, 50. Tá bom? Eu tenho ainda 50 produtos para vender. Agora que eu quero o meu lucro. Mas veja bem, hein? Tinha gastado 25.900, já conseguiu 6.300, né? Mesmo com prejuízo, mas tu já conseguiu. Então, o que tu tem que levantar agora é 19.600, que ainda está faltando para ficar no 0 a 0. Mas tu quer ter um lucro, a questão diz que tu quer ter um lucro de 2.900. Tu está entendendo esse jogo aqui? O último passo é esse. Lembra que tu já conseguiu 6.300. Já conseguiu 6.300. Então, para ficar no 0 a 0, tu tinha que vender 19.600. Mas tu quer ter um lucro de 2.900. Então, tu soma esses 19.600, que era o 0 a 0,
mais os 2.900, então tu tem que vender o restante dos produtos por 22.500. Se são 50 produtos, divide 22.500 por 50, e aí tu tem que vender cada produto por R$450. Essa também é uma daquelas que você vai resolver, sim, dentro do seu 1 minuto e 25 segundos. Vamos para a próxima. Um grande produtor de arroz oferece o produto em 3 tipos de saco, sendo um saco com 210 quilos, o segundo saco de 270 quilos e o terceiro saco de 285 quilos. Um comerciante que adquiriu um saco de cada tipo resolveu vender em embalagens com a mesma quantidade de quilos de arroz, mesma quantidade de quilos de arroz e maior quantidade de quilos por embalagem. Pessoal, eu não sei se você é concurseiro, se você está acostumado a estudar matemática para concurso. Se não estiver estudando matemática para concurso de forma correta, lembre-se que nós temos aula de matemática aqui, tá? Toda terça e quinta à noite nós temos aula de matemática. Se liga aí, preste atenção. Pessoal, essa questão é clássica. Essa questão é muito clássica. Toda vez que você tem, não é que dividir qualquer coisa em, logicamente, pedaços menores, não é? Com a mesma quantidade, sendo a maior possível, é a deixa para você saber que esse tipo de conta se resolve fazendo MDC. Acredite nisso. MDC. Nossa, a pessoa não sabia, não. Pois é, mas quem estuda matemática aqui com a gente sabe, porque esse aqui é a questão clássica. Sabia que existem questões clássicas de MMC e questões clássicas de MDC? Não sabia, não? Ah, então deixa eu ver. Se tu pegar aqui e souber que uma pessoa vai ao médico, vai ao oftalmologista de 8 em 8 meses, mas ela também vai ao dentista de 6 em 6 meses, e ela também vai a outro profissional aí de saúde de 1 ano em 1 ano. Sabendo que no mês de janeiro desse ano ela foi aos 3 profissionais ao mesmo tempo, quando que isso vai acontecer novamente? Opa, essa é a questão clássica de MMC. É a questão clássica de MMC, porque as coisas vão se repetindo. Movimentos repetitivos e constantes. Tá bom? Essa é a que é mais cai, na verdade, em concurso, porque é mais fácil de inventar história, né? Um planeta dá uma volta no Sol em 6 dias. Outro planeta dá uma volta no Sol em 200 dias. Um outro planeta dá uma volta no Sol em 360 dias. E aconteceu de um dia alguém, observando as estrelas, observou que eles estavam alinhados. Quando é que isso vai acontecer de novo? Pessoal, essas questões são clássicas de MMC, porque são movimentos repetitivos e constantes. Mas essa aqui não. Aqui você tem coisas maiores para dividir em coisas menores com a mesma quantidade e maior possível. É MDC, não é? Você sabe que MDC é máximo divisor comum e MMC é mínimo múltiplo comum. Anote aí que essa é a questão clássica de MDC e esses exemplos que eu te falei agora são questões clássicas de MMC. Beleza? Então, tudo que tem que fazer é isso. Achar o MDC entre 210, 270 e 285. E você tem várias maneiras, tá, pessoal? Você tem várias maneiras de achar MDC, mas em prova de concurso, não é? Em prova de concurso, você não vai brincar, não, tá bom? Não brinque, faça rapidinho, porque você tem 1 minuto e 25 segundos por questão. Não sabia, não? 1 minuto e 25 segundos por questão. Você podia fazer do jeito que a gente aprendeu lá na escola, que é muito legal de saber e pode ser necessário em outras contas. Por isso que eu quero te mostrar aqui. Tá? Você pode fazer do jeito que você faz tradicionalmente. Ó. Você pode pegar o 210 e achar os seus fatores primos, o 270 e achar os seus fatores primos, o 285 e achar os seus fatores primos. Por que é interessante isso aqui? Porque, de repente, você pode precisar para achar, sei lá, os divisores de um número, né? Os divisores de um número vale muito a pena fazer por aqui. Então, só para você saber, com esse método aqui, você acha tanto MMC como IDC e pode precisar daqueles fatores primos aqui. Tem questão de raciocínio lógico que a gente resolve por aqui. Sabia disso? Mas tá bom.
Então, existe esse método aqui que você conhece, né, da decomposição em fatores primos. Aí você organiza aqui os fatores primos, né, com os expoentes em cima. E aí serve, inclusive, para o MMC e para o MDC. No MMC, você escolhe todo mundo. Aqueles que repetem, você escolhe os de maior expoente. Mas o MDC, não. O MDC, você ia escolher só os que repetem, somente os que repetem, e de menor expoente. Por isso, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Pode fazer desse jeito, junta todo mundo numa linha só, mas ao contrário do MMC, que a gente calcula, né, um que dê para dividir por pelo menos um, você só vai colocar aqui, ó, você só vai colocar aqui um número que dê para dividir pelos três ao mesmo tempo. É diferente do jeito tradicional de fazer MMC, que a gente pode começar, mesmo que divida só por um, tem que fazer. Aqui não. Aqui a gente colocar um número que dê para dividir por todos, tá bom? Aí você divide 210, 270, 285 por 3, 210 por 3 dá 70, 270 por 3 dá 90, 285 por 3 dá 95. Agora, os 3 de novo dá para dividir por 5, né? Os 3 de novo dá para dividir por 5, e aí você vai lá e divide por 5. Só que quando você dividir 70 por 5, que dá 14, 90 por 5, que dá 18, 95 por 5, que dá 19, esses números aqui, ó, não dá mais para dividir por um mesmo número, sabia? Por um mesmo número não dá mais para dividir. Então, você para aqui. Legal, né? Você para aqui, beleza? Tranquilo? Aí você faz aí 3 vezes 5, que dá 15. Ah, daqui, ó, dá 15. Aí a questão disse mais alguma coisa lá, não é? Vamos ver. Se cada quilo for vendido por R$ 5, deixa de graça, né? Se cada quilo for vendido por R$ 5, 15 vezes 5 vai dar 75. Porque você tem que anotar aí, tá? O resultado do MMC é a quantidade que vai ficar em cada grupo. Tá bom? Então, cada grupo vai ficar 15 pacotes. Beleza? É muito fácil. É muito fácil. Só fazer 15 vezes 5, que é o resultado do preço de cada saco, né? Beleza, beleza, beleza. Vamos para a próxima? No primeiro período do curso de licenciatura em matemática de um instituto federal, você quer entrar no IFPA? A prova daqui a pouquinho vai acontecer. Falta pouco, mas ainda dá tempo de você se preparar aqui com a gente. Olha aí, vem estudar matemática aqui também. No primeiro período do curso de licenciatura em matemática de um instituto federal, tivemos 120 alunos ingressantes. 100 deles matricularam-se em pré-cálculo e 50 em geometria básica. Sabendo que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória, a quantidade de alunos ingressantes que se matriculou nas duas disciplinas foi igual a quanto? É a questão clássica de conjunto, é a questão clássica de conjunto. Ainda é mais clássica ainda, né, pessoal? Porque essa aqui realmente está de graça. O total é 120. O total é 120. 100 se matricularam em um tipo, e 50 em outro. Já percebeu que passou de 120? Passou, né? Ó, 100 mais 50 dá 150. Se passou de 120, o que é que tu vai fazer? 150 menos 120. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha aí, de graça. De graça. Tá bom? De graça mesmo. Mas eu quero te mostrar. Quero te mostrar. Tá? Olha aqui, ó. Questão clássica, faz as bolas. Faz as bolas. Tá bom? Faz a bola aí do pré-cálculo. Faz a bola aí da geometria básica. Cobre todo mundo para dizer quantas pessoas são ao todo. E quantas pessoas são ao todo? 120. Beleza? Deixa eu te mostrar aqui, só para tu acompanhar comigo. Já acabou a questão. Tá bom? Acabou a questão já. Beleza? Total é 120. Presta atenção. Presta atenção. Eu não disse quantos fizeram as duas, né? Pelo contrário, ele quer saber quantos fizeram as duas. Não sei quantas pessoas fizeram as duas, vou chamar de X. Mas eu sei que 100 pessoas se inscreveram aqui. Não foi? E 50 pessoas se inscreveram aqui. Presta atenção. Das 100 que se inscreveram aqui, ó, já tem algumas aqui no meio.
já tem algumas aqui no meio. Então, tu tem que colocar 100 menos x. É aquela clássica questão que tu errava quando tu estava na escola, né? Tu colocava 100 aqui e 50 aqui. Não era? Aí a pessoa perguntava, quantas pessoas tem ao todo? E tu dizia 150. Eu sei que tu fazia isso na escola, não fazia? Pois é. 50 é o pessoal que se matriculou nesse curso aqui, ó. Mas já tem essa quantidade. Então, aqui tu não pode colocar 50. É 50 menos x. Tá beleza, pessoal? Esse aí é a nossa clássica questão de conjuntos. Não tem como errar. Para você descobrir esse x aqui, ó, basta você somar todo mundo e igualar a 120. Somar todo mundo e igualar a 120. Só que somar todo mundo, cara, um x vai cortar com um x, porque esse x aqui é positivo e esse x é negativo. Vai sobrar um x negativo que vai para o outro lado positivo, já vai ser a resposta. Então, é 100 mais 50, 150, que quando pegar o 120 que vai voltar, 150 menos 120 vai dar 30. Então, toda vez eu quero que tu arme isso aqui. Sabe por que eu quero que tu arme isso aqui? Porque tu tem que saber que a banca pode perguntar outras coisas. A banca pode perguntar, inclusive, de probabilidade. Qual é a probabilidade de estar passeando lá pelo IF do Ceará e encontrar uma pessoa que se matriculou somente em pré-cálculo? Qual é a probabilidade? Eu disse, nossa, eu não sei fazer. Ah, tá vendo só? Por isso que tu tem que montar isso aqui. Não vem com esses macetes de, é só pegar 100 mais 50 diminuir de 120. Beleza, a gente já fez isso lá, né? Já marcou. Beleza, já tá ok. A resposta já está garantida. Mas eu quero que tu anote isso aqui, porque a banca pode perguntar outras coisas. Então, isso aqui, ó, é o pessoal que se matriculou só em pré-cálculo. Isso aqui é o pessoal que se matriculou só em geometria básica. E ainda tem mais. Tem o pessoal que se matriculou só em um dos cursos. Tem o pessoal que se matriculou só em um dos cursos. Pessoal, anota isso. Anota, porque aqui tu não está por aí assistindo a aula, não. Tu está no 100%, meu amigo. 100% tem que te mostrar as coisas que podem cair na tua próxima prova. Tá bom? E a tua próxima prova pode perguntar assim, ó. Qual é a probabilidade de, passeando lá pelo IF, encontrar um cara que fez somente um dos cursos? Somente um? Que número é esse? Beleza? Pessoal, nós já sabemos que o x é 30, né? Por que o x é 30? Vou lá de novo. Esse x vai cortar com esse x. Vai ficar só esse aqui negativo. Vai para lá positivo, enquanto o 120 vem para cá negativo. Então, 100 mais 50 é 150, menos 120 dá 30. De fato, o x é igual a 30. X é igual a 30, tá bom? Então, me diz, se o x é igual a 30, qual é o pessoal que fez só pré-cálculo? Qual é? 100 menos 30, que vai dar quanto? 70. Qual é o pessoal que fez só geometria básica? 50 menos 30, que vai dar? Que vai dar 20. Muito bem. E qual é o pessoal que fez só um tipo de curso? 70 mais 20, 90. Tu anota isso, depois não diz que eu não te avisei. Porque tu fica nesses macetes aí do professor, não, é só fazer isso aqui. Legal, realmente. Só pegar 100 mais 50, 150 diminui de 120. Morreu aquela questão. Mas se cair uma dessa aqui para ti, tu vai saber resolver? Qual é a probabilidade de, passeando lá pelo IF, encontrar uma pessoa que fez só um dos cursos? 90 sobre 120. Simplifica por 3. 75% de chance de encontrar uma pessoa que fez só um dos cursos. Tu ia saber fazer isso? Eu estou te mostrando. Tá, beleza? Anota aí. Não esquece. Tá bom? Chegar no 30 é a coisa mais fácil do mundo. Agora, faz os números todos e diz aí, ó. 70 fizeram só pré-cálculo, 20 fizeram só geometria básica e 90 pessoas fizeram apenas um dos cursos. E tu sabe, né? Se perguntar aqui probabilidade, é o que você quer sobre o que você tem. Então, nessa hipotética questão aqui que eu já estou te passando, que vai cair no teu próximo concurso, quem sabe esse do IFPA, se ele perguntar assim, qual a probabilidade de encontrar uma pessoa que fez somente um dos cursos? Ora, somente um dos cursos é 90, então o que eu quero é 90. Pelo total, que é 120, simplifica tudo, dá 3 quartos, e tu sabe que 3 quartos é 75%, tu sabe? Olha lá, depois tu me diz aí se tu sabe ou não sabe. Falou! Pronto! Vamos para a próxima. Anota tudo. Depois não vai dizer que eu não te falei. Vamos, então. Agora, se for só para responder a questão, pessoal,
for só para responder a questão, beleza, tranquilo, resolve lá. Né? Resolve lá. 100 mais 50, 150, 150 menos 20, 30. Beleza, marca lá a resposta. Vamos feliz da vida para a nossa próxima questão. Resposta da questão 59, então, é 30. Vamos para a questão 60. E a questão 60 volta para o raciocínio lógico de verdade. O raciocínio lógico proposicional. Raciocínio lógico sentencial. Aquele raciocínio que você conhece todos os conectivos lógicos, todos os quantificadores lógicos, a tabela verdade de cada um, a negação de cada um, a equivalência de cada um e, logicamente, o estudo da argumentação lógica. Aqui ele só quer saber uma coisa, ó. Negação do E. Negação do E. E essa aqui você faz decorando, sabe o quê? Aprendendo, sabe o quê? Deixa eu te contar um segredo aqui, uma coisa muito, muito difícil. Para responder essa questão, você precisa conhecer as leis de De Morgan. Nossa Senhora, você já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Então é melhor eu te falar, porque se cair na prova, tu vai te assustar com uma coisa que não precisa, não é mesmo? Você não precisa se assustar com as leis de De Morgan, porque as leis de De Morgan nada mais é do que a negação do E e a negação do OU. Pessoal, é muita sacanagem, né? Lá no teu programa vem assim, né? Raciocínio lógico e tal, aí dentro do raciocínio lógico vem um monte de coisa que a gente nunca entende, né? Aí vem lá, leis de De Morgan. Aí você, meu Deus do céu, tem que estudar tanta lei lá em direito civil, direito constitucional, direito previdenciário, direito administrativo, e eu ainda tenho que estudar as leis de De Morgan. Meu amigo, as leis de De Morgan é só a negação do E e a negação do OU. Deixa eu te mostrar aqui qual é a primeira lei de De Morgan. A primeira lei de De Morgan é o seguinte: para negar uma frase que tem E, troca o E pelo OU e nega as partes. Adivinha qual é a segunda lei de De Morgan? A segunda lei de De Morgan diz o seguinte: para negar uma frase que tem OU, troca o OU pelo E e nega as duas. Uma é o contrário da outra, não é mesmo? Aprendeu uma, aprendeu a outra. É a coisa mais fácil do mundo. Essa aqui realmente veio para você dizer assim, finalmente aconteceu, chegou o dia em que eu fiz todas as questões de matemática. Sinta-se orgulhoso, porque assim como você já fechou a prova de português, agora você está fechando aí a prova de matemática. Porque é isso mesmo, a negação do E, basta trocar o E pelo OU. Então, se eu quero trocar o E pelo OU, a resposta não pode ser a letra C, não é mesmo? A resposta não pode ser a letra C, não pode ser a letra D, porque eu não sei se tu sabe que na letra D tem o E, né? Também, esse nem aí é E, não. Então, ou a resposta é a letra A, ou a resposta é a letra B. Porque tem que trocar o E pelo OU. Mas o que é que faz depois? O que é que diz a lei de De Morgan? Para negar uma frase que tem E, troca o E pelo OU e nega as duas partes. Se Clara foi à praia, eu quero uma que diga que a Clara não foi à praia. Se o Bento foi ao cinema, eu quero uma que diga que o Bento não foi ao cinema. Maravilha! Muito fácil, muito tranquilo. Essa foi a resolução da nossa prova do IFCE, que aconteceu no final do ano passado, para a qual os candidatos ainda estão esperando uma resposta da nossa querida e digníssima banca IDEGAN, para ver o que é que vai acontecer com esse concurso, não é mesmo? Se as pessoas vão ser chamadas, se podem meter recurso aí nas questões, quando é, afinal de contas, que vai sair o resultado definitivo desse concurso. Você vai fazer o IFPA? Se prepara, hein? Tem muita coisa vindo aí. Qualquer coisa, fica aqui com a gente, estuda com a gente para os próximos concursos. Valeu! Bons estudos e até a próxima. Tchau!